teremos uma sexta-feira interessante amanhã. Nada como um ponto, né, de importância para o mercado para começarem a aparecer notícias, fatos, acontecimentos e etc, né? A gente percebe, claro, né, olhando para o Ibov, que está numa região de resistência. Se a gente jogasse, inclusive, para um gráfico mensal, olha como fica mais nítida essa região de resistência que a gente tem no Ibov, né? Para quem não consegue ver, talvez no gráfico diário, não consegue entender. E lá fora, nos Estados Unidos, a gente também, eles principalmente, mas afeta a gente, não tem jeito, né? Também estamos numa região de resistência importante. E incrível, né? Quando o gráfico chega nesses pontos de importância, como as coisas acontecem, e brotam informações, notícias e fatos e acontecimentos e o que quer que seja. Então a gente teve hoje aí, tivemos no meio da tarde um leilão dos títulos americanos de 30 anos que bagunçou com a coisa toda, né? Deu uma chacoalhada no mercado e o Ibov fechou novamente para baixo dos 119.500. Então, apesar de não estar deixando o topo, pelo menos não por enquanto, o Ibov segue pressionado por essa resistência. Parecia no começo do dia que até a gente conseguiria de fato romper finalmente e tentar chegar lá na casa dos 123, depois 125 mil, mas não foi dessa vez. E quanto mais passa os dias sem conseguir romper essa resistência, maior é a probabilidade de vir uma correção. A gente fez uma pernada de alta do 112 ao 120 sem corrigir. Ok, isso não é nada excepcional nem nada. Uma correção é necessária. O problema é, né, quando os papéis que a gente está de olho formam movimentos que nos indicam, né, uma direção e a gente se posiciona acreditando então que o mercado possa andar e o mercado faz uma coisa dessa. É complicado. Hoje, por exemplo, tivemos duas recomendações na comunidade, as duas acabaram pegando. Uma delas, no começo do dia, estava tão linda que parecia até que ia chegar na parcial hoje, pelo menos na parcial de 1 para 1, estava se aproximando, mas de fato acabou no final do dia voltando para o preço de entrada. Então, é isso, o mercado é isso. A gente não consegue ter certeza de nada, mas tem coisas que eu sempre repito para vocês, que eu falo, é a objetividade de saber identificar pontos de importância e isso tira da gente muito da ansiedade que nós operadores temos no dia a dia, né? Então, não estou dizendo que o Ibov vai cair, nem nada disso, mas talvez venha aquela correção que a gente estava aguardando, ela não vinha, os papéis, alguns corrigiram, formaram um fundo de suporte, gera uma oportunidade de compra e a gente compra e muitas vezes toma stop numa situação dessa. Pode acontecer de novo, né? Então, não tem problema, tá? Desde que a gente stop, pule fora, não tem problema. E o dólar foi buscar o ponto de resistência. Então, o dólar ontem formou fundo no suporte. Hoje, nos 60 minutos, foi sensacional. Para quem acompanha 60 minutos, para quem opera day trade e mais consegue ter essa visão um pouco maior do que um gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, o que quer que seja aí que a galera opera, né? Consegue ter uma visão maior. Pô, foi sensacional esse movimento do dólar, tá? Banco do Brasil deu uma pequena afundada de 4%, saiu um balanço maravilhoso e o papel caiu, né? Normal. Petro, por outro lado, voltou a subir. Ontem testou essa região, já vinha testando, na verdade, né? O papel formou fundo de novo, um fundo com divergência de alta, um papel em tendência de alta e tal. Petro tem toda a condição de voltar a subir. E a Vale me enganou também hoje, né? Vale rompeu a máxima de ontem, eu estava de olho nos 60 minutos, recomendei uma operação lá na comunidade para a galera, uma trava diferente do que normalmente recomendo, inclusive Tadeu, muito obrigado, meu irmão, por ter colaborado comigo nessa operação, né? Foi uma sugestão, inclusive, de um aluno. Na verdade, ele falou que ele tinha feito, eu olhei, gostei e recomendei para a galera da comunidade. Então, isso que eu falo, quando a gente tem comunidade com gente foda mesmo, assim, todo mundo
se dá bem. Não quer dizer que a gente vai acertar todas as operações, mas quando a gente está cercado de pessoas boas, o negócio é muito melhor, né? E aí, galera, o que que chamou atenção hoje, né? De novo, hoje na comunidade. Ah, tá. Antes de eu falar isso, eu preciso mostrar mais uma vez, né? A importância dessas lives diárias que eu tenho feito, sim, é só para a galera da comunidade. Algumas pessoas até já estão querendo participar aí por ver os resultados e tal. Estou pensando em transformar até isso num produto. Se você acha, vai ter que ser barato, não tem jeito, né? Barato. A comunidade eu já acho de graça, perto do resultado que a galera tem, mas tudo bem, né? As pessoas perdem R$ 300 por dia num day trade, mas não quer pagar cento e poucos reais por mês numa comunidade, mas faz parte. Por isso que os resultados não vêm. Mas estou pensando em transformar isso num produto. Quem tiver na comunidade, claro, vai receber. É um bônus para a comunidade, não faz parte do produto comunidade, é um bônus essas lives. Eu estou pensando em transformar isso num produto. Se você que está assistindo faz sentido para você, é uma live que dura no máximo 1 hora, tá? Começo do dia e tal. Que a gente analisa algumas coisas, são muitas vezes operações que encaixam para day trade ou acaba sendo um pouco mais rápido, mas vira um swing, né? Como essa de Bradesco aqui, que a gente comentou. Hoje é quinta-feira, então foi na terça-feira eu comentei dessa possibilidade. Bradesco rompeu, demorou esses 3 dias aí, mas chegou no alvo. Ó, a máxima do dia foi 15,50, o alvo era 15,48. É trade de 1 para 1, tá? Então essas operações eu não recomendo na comunidade. Na comunidade são operações para a gente tentar carregar. E eu não, nesses casos como Bradesco, Rapvida, teve um outro papel aí que eu acabei não recomendando, mas também foi chamado a atenção por um aluno. Ó. A Rapvida também foi no alvo certinho e tal. A Rapvida foi em 2 dias, foi mais rápido, tá? E hoje, ó, quem que fez algo nesse sentido foi a Braskem. Braskem abriu aí com notícia, mais uma vez, é a terceira vez em um ano, basicamente, que sai notícia de oferta de aquisição dela. E hoje, a hora que eu vi Braskem com 20% de alta e tal, pena que não abriu no ponto, né? Até tinha comentado com o pessoal da comunidade, se abrisse perto dos 21,80 era para tentar a venda no day trade, porque, porra, 20 e pouco por cento de alta, abre em resistência, não tem outra coisa a tentar, né? Talvez não daria pelo movimento e tal, mas a gente esperaria acontecer. Acabou que o raciocínio deu certo, mas não no ponto que a gente queria. Mas é isso, ó. Fechou com 15,6 de alta, mas pô, foi uma paulada aí durante o dia. Quem comprou tá sofrendo, quem comprou na abertura tá sofrendo, né? Das outras 2 vezes que aconteceu isso, recentemente, né? A gente teve em maio, não tão recente. Ainda que subiu bem, no dia que saiu a notícia, o papel subiu, no dia seguinte abriu com gap de alta e aí começou a voltar. A gente fez um belo de um swing de 5 para 1 aqui. E da outra vez foi em outubro de 2022, ó. Também subiu por 2 dias seguidos e depois voltou a cair. Então, tá vendo como um dos pontos da teoria de Dow fala que notícias, elas não têm, né, a capacidade de mudar a tendência de um gráfico diário. Não é, aí vamos lá, né? Talvez não seja 100%, mas a maior probabilidade é essa, que não mude. Então a gente trabalha com probabilidade. Se a maior probabilidade é não mudar a tendência, eu vou procurar uma operação que encaixe na tendência que já vinha acontecendo. No caso de Braskem, porra, a tendência de baixa é maravilhosa. Então aconteceu em outubro do ano passado, subiu, você espera um sinal e tenta vender. Aconteceu em maio, não deu para vender porque foi muito volátil aqui, mas deu para a gente comprar depois, fizemos um trade bacana, mas olha como a tendência voltou. E agora é a mesma coisa, tá? Então pode. A diferença que a gente tem desse movimento talvez seja porque nas 2 outras oportunidades, quando aconteceu, os caras falaram, porra, eu comprei e tomei ferro. Porque eu comprei achando que a empresa ia ser vendida e não foi. Dessa vez fechou diferente. Já fechou para baixo. Das outras 2 vezes o que ainda fechou positivo. Vamos ver, né? Tá? Mas isso aqui é importante. Isso, cara, é objetividade, galera. E aí, ó, só para mostrar para vocês um padrão, que eu falei que o S&P estava em resistência, né?
Eu não vou chamar de engolfo de baixa porque não está em tendência de alta, mas foi um padrão de força vendedora. Quer dizer que o mercado americano vai afundar? Porra, eu não sei. Eu queria muito saber, mas não sei. O que eu estou dizendo é padrão de engolfo, igual engolfo, ou seja, abriu com gap de alta e fechou engolindo o candle anterior. Nesse caso, está engolindo 3 dias, basicamente, aqui. Na resistência em tendência de baixa, pô, é no mínimo um sinal para assim, pô, eu tô comprado e bem comprado daqui de baixo, não fiz nenhuma parcial. Cara, faz uma parcial. Garante um lucro. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que amanhã abra rasgando aqui, rompa a resistência e vá embora. Não temos como controlar isso. Mas nesses casos, de novo, voltando à probabilidade, maior chance é entre pelo menos uma correção, se não a continuação dessa tendência de baixo, tá? O petróleo que hoje ensaiou uma subidinha, foi assim, foi testar a abertura de ontem e perdeu força, de qualquer forma tá deixando fundo aqui, não chegou no suporte do 77, mas está deixando uma formação de fundo. Isso tá me chamando a atenção, tá? Porque com essa história da Petro aí, esse gráfico do petróleo também tá bacana. E aí a gente tem Bitcoin que tá conseguindo romper a resistência dos 35.700. Postei até no Instagram hoje, né, que tava em resistência nos 37. Era resistência, tanto é que segurou. Se conseguir trabalhar acima disso, aí começa a ficar muito bom os alvos de Bitcoin, tá? A gente começa a perceber alvos aqui na faixa, tem aqui 42 e pouco, 43, depois 45, aqui começa a ter resistência, e depois disso, basicamente, o alvo é a máxima histórica. Então, para quem está comprado em Bitcoin aí, pô, tá maravilhoso. Tentar segurar essa posição, é claro, né? Sempre atento, não dá para vacilar, mas tá muito bacana. Beleza, galera? É isso. Obrigado aí por ter assistido. Amanhã é um dia que promete ser bem interessante pra gente. Tamo junto, muito obrigado. E se você acha uma boa ideia que essas lives, né, se transformem num produto, vai custar, sei lá, 50 conto por mês. Um bagulho assim, não pode ser mais caro que isso, senão fica mais caro que a comunidade, né? 50 conto por mês. Se você acha bacana, se você participaria, escreve aí para mim, por favor. Deixa aí. E aí a gente vai pensando junto se isso dá para transformar num produto. Tá certo? Se fosse só essa semana, com Bradesco e Rapvida, teria dado 2% de ROI só nessa semana. Isso é quase 3 meses de poupança. Fui.